Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Na verdade, quero convidar vocês a passar essa semana com a gente aqui na IFAT. Esse encontro que faz a diferença dentro do saneamento, dentro da infraestrutura urbana, dentro do meio ambiente, é um evento mundial e dessa vez está desembarcando aqui em São Paulo, esse elo entre o que tem de mais avançado no mundo e o que temos aqui no Brasil. É a bola da vez do saneamento, da infraestrutura, e cada vez mais a gente tem visto isso nas ruas, nas obras, em cada estação de tratamento de esgoto de água que é instalada. Eu convido você a entrar nesse mundo com a gente, a participar desse networking, a subir o nível da engenharia junto com o nosso time Arena Infra, que está aqui como parceiro da IFAT, como parceiro desses encontros que fazem a diferença dentro da vida dos profissionais, dos fornecedores, dos players, que faz toda essa mudança acontecer. O nosso canal fala muito sobre métodos, materiais e máquinas. Unindo esses três pilares, a gente consegue sim subir o nível das obras, subir o nível de qualidade de tudo isso que a gente vem realizando para cada vez mais trazer um ambiente mais seguro, um ambiente no qual a gente consiga ter acesso ao saneamento. Bem-vindos à IFAT 2025, bem-vindos ao podcast Arena Infra. Outra inovação importantíssima, que na verdade não é inovação e você vai descobrir agora aqui nesse podcast. Meus amigos, reforçando aqui para vocês, a gente está na IFAT, esse encontro de engenharia, esse encontro que respira e corre nas veias, o saneamento, e a gente tem aqui profissionais, empresas, fornecedores que vivem o saneamento. E com o Márcio... Ô Léo, tudo bem? Márcio Cervinja. Não é diferente. Não é diferente. O que a gente vai falar agora aqui é algo que, para que você que trabalha com tubulações, vai poder ajudar em relação a como que você arruma uma solução para grandes diâmetros, que é o que me chamou a atenção aqui. Mas você faz diâmetros menores também? Faz. Mas onde você ganha na corrida... É no diâmetro grande. É no diâmetro grande. Então conta pra galera aqui, Márcio. E até, Léo, primeiro agradecer a oportunidade, te dar parabéns. Muito bem-vindo a esse podcast. Porque a Arena é fantástica e tem muito valor dentro do mercado do saneamento e acho que aí é que a gente ganha. Aonde a OTEC entra nessa conversa? Entra em justamente desafiar os sistemas hídricos com soluções que partem desde a engenharia, do suporte, do desenvolvimento e de tecnologia em PRFB. E aí é que a gente entra. Por quê? Porque eu trabalho com diâmetros que vão de 300 a 3.000. E 3.000 milímetros, meu. E pressões de até 32 bar. Tamanho do pé direito de uma casa. É isso. E numa pressão de 320 metros de coluna d'água. E ainda aguenta pressão. E com a grande vantagem de que, como a gente tem uma engenharia que é global, eu consigo desenvolver soluções de acordo com a necessidade de cada um das pessoas que estão vendo o nosso podcast aqui hoje. Ou seja, é algo também não engessado, não é uma máquina que fala, cara, essa máquina só faz isso, não dá pra mudar nada. Ou seja, é algo adaptável ainda. Adaptável e não existe prateleira. Bom, beleza, então agora com essa introdução, legal, vamos traduzir agora, vamos lá. Perfeito. Explica pra gente então, PRFV. PRFV é o poliéster reforçado com fibra de vidro. Então ele é um compósito, onde eu tenho duas camadas estruturantes, que são de resina e fibra de vidro inliner, que é o que a gente chama de filamento, e eu tenho um núcleo que ele é baseado em resina, fibra de vidro cortada e areia. Para cada tipo de projeto, a gente entra com a nossa engenharia desde o início e começa a estudar a questão hidráulica, estrutura, recobrimento, como vai ser a instalação, e começa a definir a solução. Por que a gente fala de definir a solução? Porque eu vou num sistema de água de ponta a ponta. Captação. Legal, e você também se preocupa de como que isso vai ser construído. Principalmente. Porque muitos fabricantes só querem fazer o quê? Qual é a metragem, qual é o diâmetro, qual é a pressão. Exato. Agora, se isso vai ser fácil, se isso vai ser rápido, vai ser barato manusear isso tudo, ninguém sabe. Porque eu não vendo produto. O que eu quero ter aqui, que a gente precisa fortalecer no mercado brasileiro, é o PRFV de qualidade e que tem suporte e engenharia por trás de um produto. Então, eu não quero te vender um produto, mas eu quero participar da solução de cada cliente que a gente tem. Até o dia de inaugurar e cortar o laço. No dia final. Tá valendo, pode ligar as torneiras aí. É isso. De ponta a ponta, sempre com uma engenharia que é global. Então, eu consigo... eu tenho um problema aqui no Brasil e a gente hoje não tem uma solução na América Latina. Tá bom, eu tenho um centro tecnológico na Noruega que congrega toda essa tecnologia no mundo e que pode dizer, olha, tá bom, na América Latina eu não tive esse problema, mas eu tive esse problema na Austrália e eu sei a solução e posso te fornecer. Perfeito, agora vamos falar aqui pra galera, ó. Eu tô vendo aqui que vocês têm soluções, na verdade é o mesmo material, aplicado a esgoto,
Exato. água Industrial e também também efluentes industriais também. também. Tanto para saneamento E galeria também. e galeria também, e sistemas para mineração também, e sistemas industriais químicos com alto poder de corrosão também. Até os corrosíveis. Até os corrosíveis. Ah, eu tenho uma base, um efluente industrial em tolueno chileno em alta temperatura. Tá bom, eu modifico a estrutura do PRFV para atender a necessidade do cliente. Tá vendo aí, galera? Olha que importante é a gente ter opções de engenharia, opções de como que a gente consegue entrar no desafio, né? Porque o desafio vai vir da indústria, vai vir do saneamento, o pessoal vai te ligar e vai falar assim, olha, você precisa sair do ponto A, chegar até o ponto B, e o material, o efluente vai ser esse, Exato. e você sai ligando para as fábricas. É isso. Aí a fábrica pode entrar nesses quesitos que o Márcio está falando aqui, ou não. Ela pode te ajudar ou não. E você vai avançar nesse assunto ou não, porque você depende muito de fazer esse networking. Depende muito de... Agora imagina, Márcio, na parte logística, na parte... Se esse material, na hora de fazer a logística de ir instalar, quais equipamentos, quantos equipamentos eu tenho que comprar, eu tenho que alugar para estar lá para instalar isso tudo. Ou seja, a tubulação de 1.500, por exemplo, é uma tubulação relativa Grande e pesada. e pesada. Como que a gente consegue resolver isso se a minha opção é o aço ou a tubulação de fibra de vidro? Começa pelo fato, Léo, de que a minha engenharia entrou no início do projeto. Então eu vou primeiro verificar a condição do projeto hidraulicamente e propor uma nova solução no PRFV baseada na nossa expertise. Então você consegue fazer essa conversão. Faço essa conversão. Aí eu tenho algumas vantagens em relação, nesse caso, ao ferro fundido. Tá. Peso menor, o que já implica em máquinas e içamentos menores. Dimensão de vala distinta. É mais lento também, né? Se a gente pensar mais que pesado, uma mais máquina lento. de 40 toneladas é diferente de uma máquina de 20, muito. Né? Segundo, se a gente pensar no acoplamento propriamente dito, se for um sistema flangeado, até que eu possa flangear, testar, a gente aqui tem um sistema de ponta-bolsa, onde no máximo em 2 minutos eu tenho um sistema acoplado com T4. Eu tenho suporte de obra, então a construtora, o cliente final, ele nunca está só, porque sempre tem um engenheiro de Campotec acompanhando isso junto. Para quê? Para garantir que aquilo que a gente pensou na etapa inicial do projeto continua sendo válido e se precisar de qualquer alteração, a engenharia nossa está junto. E aí tem toda essa questão da capacidade hidráulica, porque eu posso fazer todo esse cálculo, diminuir o meu diâmetro e compensar isso dentro do projeto. Então a gente tem várias soluções que se Até essa combinam. análise você A consegue gente faz. fazer? Então assim, eu tenho, por exemplo, um produto que chama Lock Joint. O que ele faz? Ele é uma junta intertravada, mas se eu simplesmente te der uma junta, você não sabe o que faz com ela. Se eu entrar no projeto, eu consigo analisar golpe de ariete, entender seu transiente hidráulico, te propor uma solução onde eu tiro um bloco de ancoragem e te coloco um sistema intertravado com tubos biaxiais. Rapaz, olha que bacana isso aí. Então assim, você vai em campo e bate o pênalti junto com o cliente. A gente vai estar junto com o cliente. Poxa, cara, A que gente legal tem ouvir que isso. estar junto na solução. Por isso que a OTEC aceita o desafio. Por isso que ela quer ser desafiada. Eu tô vendo aqui Hoje- que até a parte de método não destrutivo com as tubulações aqui para tubo cravado, Esse é um outro capítulo. ele suporta até a porrada que dá na máquina, aquele macaqueamento. Ele até suporta... Então, vamos falar só um pouquinho disso porque nosso tempo é curto. Um tubo de concreto ele tem uma resistência à compressão de em torno de 40 a 50 megapascal. Tubo de PRFV ele tem 90 megapascal de resistência. Com isso, o que eu posso fazer? Eu posso readaptar o projeto dentro dessa característica, diminuindo o OD do tubo, Tá. mantendo a condição hidráulica e diminuindo a tuneladora. Isso diminui custo de movimentação de solo, de novo, movimentação de carga, Então a parede do velocidade tubo vai ser menor também? muito menor. E o peso é 3 vezes menos que um tubo de concreto. Tudo isso acoplado a uma capacidade de cravação maior, porque no Brasil se crava em concreto na média de 70 a 80 metros entre poços. Tá. A gente na Argentina já tem cravação com 280, para com 290 isso, né? metros, num tiro só. E aí eu readapto o projeto para que ele tenha 2 poços de emboque e desemboque. Eu faço e depois depois. eu faço uma abertura com um anel de concreto ou com uma E boca eu tô de vendo aqui que registro. também tem, A boca de registro em PRFV, que é o que a gente chama em também espanhol, tem que é o poço. o PV feito também em Em fibra de vidro. PRFV. É isso. Que você só chega nele aqui, E desço e corta acoplo. com a serra copo ou corta com uma maquita, sei lá. E aqui nesse folder que tá com você, Léo, você tá vendo ele com as entradas prontas. Eu tenho um modelo que ele vem como se fosse um tubo e a construtora faz a abertura conforme a chegada.
Então você imagina uma obra de HDD, onde está chegando o PAD e saindo o PVC. Mas por um motivo da máquina, do solo, ele saiu um pouco da sua condição de projeto. No PV que a gente tem, você simplesmente vai verificar a posição, fazer o furo. Existe uma goma que já está adaptada ao material e ao diâmetro no Brasil, que é qualificada pela nossa matriz na Noruega, e você simplesmente acopla a entrada e saída. Dá pra gente filmar isso? Onde que a gente pode pegar A gente pode pegar alguns filmes das instalações aqui na Argentina. E a gente pode... Estamos aqui com alguns projetos. Vamos colocar que vai ser legal. Legal, Márcio. É muito importante esse tipo de informação, meus amigos, porque a gente fica, né, Márcio? E outra coisa também. Isso aqui é coisa que vocês estão inventando agora, então. Não. O PFB existe A gente na América Latina, a gente está há 28 anos. E sabe o que é mais bacana disso tudo? Porque ainda tem gente que fala assim, isso aqui é o futuro. Ou algumas pessoas falam, isso aqui é o futuro. Tem gente que nem sabe o que a gente está falando, então gente, a gente tem muito por fazer, né? Os métodos inovadores que a gente está falando aqui na feira, que a gente leva por onde a gente anda, são coisas que a gente já faz. Né? Quantos anos tem aqui que vocês estão fazendo isso? Dezenas. A gente aqui, 10 anos de método não instrutivo. E tem gente que ainda fala, legal, parabéns, isso é o futuro. Meus amigos, isso aqui já é aplicado, já é consolidado, né? E cada vez mais a gente vai mais difundido, vendo quanto que ainda dura. Ou seja, a vida útil, Márcio, para quem coloca tubulações de ferro fundido, aço ou PVC para funcionar, 30 anos por aí de vida útil. Né? Qual é a vida útil, por exemplo, desse material aqui? A gente fala de 50 anos. Na Noruega, a gente tem um teste para o PRFV que chama Stress Corrosion. Nesse Stress Corrosion, ele é uma seção de tubo que está tensionada e que ela sofre um ataque químico como se fosse o esgoto. Tá. E aí você gera uma curva de vida. Hoje a curva de vida na Noruega, que é o nosso principal laboratório no mundo, está chegando a 150 anos. Tá vendo aí, né? Então é isso que a gente quer mostrar para vocês, o que tem hoje de melhor a nível mundial, o que tem hoje acessível aqui pra gente. Há uma ligação. Você vai entrar aqui nesse link da descrição aqui, ó, vai ligar pro Márcio. Márcio, adapta o meu projeto. Você não precisa ter nenhum trabalho, né? Nada. A gente Márcio, adapta o meu projeto nessa realidade aí, que eu quero que você prova pra mim que isso aqui vai dar certo. É isso. E a gente vai provar, fazer um bom trabalho e vamos ter um... Então, beleza. Agradeço a sua participação aqui e quero que a gente possa gerar conteúdo sobre isso aqui e mostrar pra tudo que a gente conversou aqui, mostrar pra galera. Vamos sim, fazer isso? E a gente vai fazer um negócio legal aí. Muito bem, então aguardem aí que a gente vai chegar mais conteúdo sobre esse tema importantíssimo, no qual a gente consegue entrar em tubulações com diâmetros grandes, atendendo a pressões também relevantes e sair fora da tubulação de ferro, porque a vida útil aqui é muito maior. E o desafio a Altec quer. Então, chama a gente que a gente tá por esse desafio com vocês. Recado dado e até o próximo podcast.